Olá, amigos, olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso momento de esperança. A nossa reflexão tem como título: Jesus orou e ainda ora por você. O texto bíblico para a leitura está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, vamos ler o verso 30 e 31. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Meus amigos, assim como Jesus orou em favor do apóstolo Pedro, quando Satanás pediu para provar a fé de Pedro, Jesus também ora por todos nós, quando nós somos tentados e provados. A oração de Jesus em favor de Pedro, meus amigos, fez com que Pedro se sentisse animado e forte na fé. E se vocês lerem o restante do texto, vocês irão perceber que Pedro chegou a dizer a Jesus que ele, se fosse preciso, iria até a prisão. E mais, ele disse que daria a sua vida em favor de Jesus. Agora devemos notar, meus amigos e meus irmãos, que quando Pedro disse essas bonitas palavras a Jesus, Pedro ainda não havia se convertido a Deus de todo o seu coração. Pedro confiava em si mesmo, em vez de confiar em Jesus. E é assim que acontece conosco também. Quando nós não somos convertidos a Deus, nós confiamos em nós mesmos e não confiamos em Deus. E notem que Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes, mesmo sendo avisado antes de Pedro passar por essa dificuldade. Outra coisa interessante que devemos notar nesse texto é que Jesus não intercedeu ou não orou em favor somente de Pedro, mas Jesus orou por todos os outros discípulos, porque Satanás havia pedido para peneirar ou sacudir ou provar todos os apóstolos. Meus amigos, um texto como este é uma demonstração de que Jesus ora e intercede em favor de todos os pecadores que se arrependem dos seus pecados e desejam passar por uma mudança de vida. Uma prova de que Jesus se preocupa com a nossa salvação, meus amigos e meus irmãos, é o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração que Jesus fez em favor dos seus discípulos, e nessa oração ele incluiu cada um de nós. Leiam comigo essas palavras no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Meus amigos, devemos sempre agradecer a Jesus por essas palavras tão confortadoras e animadoras que enchem o nosso coração de paz, de alegria e nos mostram o quanto Jesus nos ama e deseja a nossa eterna salvação. E é por isso, meus amigos e meus irmãos, que todas as vezes que nós passarmos por dificuldades e ficarmos tristes, desanimados, abatidos, devemos sempre lembrar que ainda hoje Jesus intercede por todos nós. Jesus está sentado à direita do Pai, do trono do Pai, e ali ele ora ainda por nós, ele intercede pela nossa salvação. Nunca devemos nos esquecer que a hora de maior necessidade humana
É sempre uma oportunidade para Deus nos socorrer e nos salvar na hora da tentação. Jamais devemos duvidar do amor e do cuidado que Jesus tem por todos nós. A palavra de Deus nos diz que todas as vezes que faltar o apoio humano, Deus sempre vem ao nosso encontro, ao nosso socorro. E é a presença de Jesus, meus amigos, que dissipa todas as trevas que nos cercam e ainda faz desaparecer toda a tristeza e a angústia do nosso coração. Que lição maravilhosa nós aprendemos com esse texto. Tivemos a certeza de que Jesus ainda hoje intercede por nós. Nos momentos de dificuldades, Jesus sempre está perto para nos ajudar, para alcançarmos a vitória sobre o pecado, sobre o mal. E a pergunta que eu faço a você, meu amigo e minha amiga, é a seguinte: por qual motivo, meu amigo, minha amiga, você necessita que Jesus interceda em seu favor? Pensa aí no seu coração e diga para Jesus qual é a sua maior preocupação, qual é o seu problema. Peça a Jesus para te ajudar naquilo que você mais necessita. Deus está sempre disposto a nos atender através dos méritos, através da intercessão de Jesus. Por isso agora, onde você está, eu te convido para orarmos a Deus. Feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Querido Deus, querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela salvação que o Senhor nos dá através de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos atende através de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, que ressuscitou e hoje intercede por nós no trono da graça. Obrigado, Senhor, por essa história de Pedro. Jesus intercedeu por Pedro. E mesmo assim ele vacilou porque não confiou totalmente no Senhor. Querido Pai, que a nossa experiência seja diferente. Nos ajude a ser firmes na fé, a ser fortes em Jesus, na determinação de obedecer a Tua palavra. Abençoa os nossos amigos, os nossos irmãos, atenda aos pedidos de oração que as pessoas estão fazendo em nosso canal. Nos ajude a permanecer ao Teu lado. Querido Pai, aceita a nossa entrega e o nosso coração nesta hora. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.